Seguimos então, gente, muito boa noite aí para todo mundo. Eu sou a Priscila Teixeira, sou psicóloga e também gestora do programa Saúde e Energia da Digital Medicina. Quero aqui primeiramente agradecer a disponibilidade de todo mundo, né, essa organização para estar aqui com a gente, né, quem separou, conseguiu separar esse tempinho para poder conhecer um pouco mais e saber sobre esse tema tão importante para a gente, que é a promoção de saúde mental. E o que a nova lei, né, aí 14.831, tem para nos dizer e quais são os subsídios que ela traz para as empresas nesse contexto que a gente está inserido aqui, tá certo? Bom, eu estou aqui com 2 feras, né, do assunto, Dr. Leonardo Jorge Cordeiro de Paula, diretor técnico e acadêmico da EBRAMED, Escola Brasileira de Medicina, e também cofundador, né, e diretor da Digital Medicina. E com a queridíssima Karine Erani, né, diretora jurídica da Defensoria do Brasil, profissional com mais de 18 anos de experiência dentro da área do direito, com ênfase também em consultoria empresarial. Gente, obrigada pela disponibilidade, sejam bem-vindos aí, Karine, Dr. Leonardo. Primeiramente, boa noite a todos, é um prazer estar conversando aqui mais uma vez com o Dr. Leonardo, com você, Priscila, e mais do que tudo, né, ressaltar que esse tema está na pauta do dia e não é à toa. Não é? É um tema de extrema importância, de relevância mundial, e a gente no Brasil precisa começar a conversar mais sobre isso. E essa lei é uma boa forma da gente conversar um pouco mais sobre isso. Show! É isso aí. Bom, boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui novamente. Estamos aqui para fazer uma live tão importante, tão especial, com uma convidada de peso, que é a doutora Karine, que vai nos ajudar muito aqui, nós, da Digital Medicina, para falar desse tema tão importante, que é essa relação hoje muito bem definida da saúde mental e emocional com a população economicamente ativa em seu ambiente de trabalho. Essa relação direta que existe entre o pessoal e o profissional, que tanto impacta, mas que finalmente agora está sendo visto, está vindo à tona, está sendo discutido tão amplamente que agora virou lei. E vamos discorrer um pouquinho sobre isso aqui agora. Exatamente, gente. Os objetivos principais aqui dessa live que a gente preparou com muito carinho, com muito cuidado para vocês, de fato, é trazer uma compreensão bastante abrangente, né, das estratégias para mitigar riscos trabalhistas através da priorização da saúde mental dos colaboradores. E a gente vai entender um pouco melhor dos requisitos, né, essenciais que a Lei 14.831, né, lei nova, tá aí agora sendo pauta, mas tudo muito novo para a gente, né? Então essa lei institui agora para as empresas a possibilidade de uma certificação de empresa promotora da saúde mental. Então a ideia aqui é trazer como que as empresas podem também se alinhar a esses critérios. Vale ressaltar aqui, né, que o programa Saúde e Energia é o único programa que atende a 100% aos critérios dessa lei. Ele foi especialmente formatado para poder auxiliar as empresas a mitigar esses problemas trabalhistas relacionados à saúde mental. O foco, então, aqui é oferecer proteção garantida, né, à saúde mental através do desenvolvimento humano, tanto para colaboradores aí e líderes de empresa. A gente vai falar muito mais sobre isso ao final, no decorrer do nosso bate-papo, mas a gente inicia, então, essa conversa aqui trazendo um pouco dessa contextualização para vocês entenderem, de fato, aí sobre essa lei. Doutor Leonardo, fala um pouquinho para a gente quais são as principais estatísticas que a gente tem hoje sobre problemas de saúde mental dentro do ambiente de trabalho. Bom, perfeito, Pri. Assim,
esse tema, gente, ele é muito importante do ponto de vista médico, do ponto de vista de saúde, né, populacional. Justamente porque os problemas de saúde mental, eles têm aumentado estatisticamente ano a ano, de forma exponencial. E é muito importante, né, eu até salientar que a pandemia do coronavírus intensificou muito esse aflorar das doenças de cunho emocional e mental que caminham muito juntos, né? E os dados, eles são tanto quanto alarmantes, tanto no sentido geral, quanto no sentido específico ligado ao trabalho. Por exemplo, pegando dados mundiais, a Organização Mundial de Saúde tem, nos dados mais recentes que vai se cotando, que pelo menos 15% da população adulta do mundo sofre de algum distúrbio mental, distúrbio mesmo que possui um diagnóstico, você consegue nomear o diagnóstico. Pegando as principais patologias, depressão, ansiedade, você pegar dados mundiais, nós temos também, a partir da Organização Mundial de Saúde, que aproximadamente 264 milhões de pessoas no mundo, né, sofrem de depressão, que é uma doença que tira toda a sua energia e que, também por dados estatísticos, geraram 12 bilhões, pegando as pessoas, de dias de trabalho perdido no mundo no último ano. É muito dia de trabalho perdido. Muito dia de trabalho perdido. Isso mostra o quão importante é a saúde mental ligada ao trabalho. Quando você pensa em ansiedade, também, a média que eles colocam é de 275 milhões de pessoas com diagnóstico de ansiedade no mundo. Isso diminui a autonomia, a performance, a maneira da pessoa se relacionar com o trabalho, porque a ansiedade fadiga a pessoa. A depressão tira a energia de fazer e a ansiedade vai fadigar a pessoa. Se a gente pega dados nacionais que não são tão ricos, os dados gerais, oficiais, e não o subanálise, mas pega o PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar Contínua, a gente tem pelo menos 9% da população que trabalha, brasileira, que já está englobada dentro da categoria de pessoas com algum distúrbio, com alguma doença mental, que vai requerer INSS, requerer algum tipo de afastamento, algo parecido com isso. Pegando só duas últimas estatísticas para o pessoal poder entender. Por exemplo, a gente tem, em 2019, catalogados que nós tivemos um número, né, de afastamentos que, comparado com 2020, houve um incremento de 26% de afastamentos por pessoas com diagnósticos, né, do trabalho com síndromes relacionados a problemas de transtorno mental. Em 2020, que é o último dado que a gente tem mais palpável, 556 mil pessoas foram afastadas do trabalho no Brasil. Isso foi quase 30% a mais do que 2019. Veja, um ano, 19 sem pandemia, 2020 com a pandemia. Esses números vêm só crescendo de tempo a tempo. Além disso, se a gente pega também a estatística, a síndrome de burnout é algo que, né, virou realmente uma coisa sindrômica, um diagnóstico, e nós pegamos burnout e algo que é da área da Karine, que é processos trabalhistas, nós tivemos de 2014 a 2020 um gasto das empresas de 2,8 bilhões de reais. É muita coisa. Esse tema, ele é fundamental que todos olhemos de frente e enfrentemos a situação e possamos dar uma volta por cima
em melhorar a situação atual da nossa população. Perfeito. Doutor Leonardo, dentro do contexto que você está inserido hoje, que são as instituições aí de saúde, como que é a relação que você tem observado hoje sobre saúde mental? Como que essas instituições estão aí recebendo toda essa demanda? O quão impactante isso é para essas instituições? Então, com relação a dentro do nosso ambiente de saúde, né, dentro dos profissionais de saúde, da mesma forma como a população geral, a gente teve sim um aumento, né, dos diagnósticos, né, dos profissionais com diagnóstico de depressão, de ansiedade e de burnout. Esses diagnósticos aumentaram. Se a gente pega os últimos anos, principalmente pré-pandemia e pós-pandemia, houve um aumento de diagnóstico de depressão dentro dos profissionais em geral, sem pegar uma classe específica. Na ordem de 20% a 30% de mais diagnósticos, de mais pessoas afetadas. Ansiedade, também 25% mais de pessoas. E a pandemia, ela afetou muita gente, né? Mudou a rotina de muita gente. Então, os diagnósticos, mesmo subclínicos de síndrome de burnout, foram diagnosticados em aproximadamente, número absurdo, 50% dos profissionais de saúde. Então, um contexto de uma piora muito grande naquele grupo que, teoricamente, cuida de quem está com problema. Que é o grupo de quem cuida, exatamente. Então, todos os profissionais, muitos, estão mais debilitados e, lógico, que também estão com mais demanda por conta dos pacientes que estão com maior demanda de pacientes. Então, tanto estão mais doentes, como estão trabalhando ainda mais por conta de uma população como um todo que também está mais doente. Então, aumentou o afluxo, aumentou, por exemplo, o diagnóstico de estresse pós-traumático, de síndrome de estresse pós-traumático. A busca, esse CID, ele aumentou pós-pandemia em 15%. Então, a gente tem numerários bem fidedignos que a gente consegue pegar e trazer, que a gente consegue correlacionar direto, né, com os efeitos que a pandemia trouxe, mas que a pandemia já foi embora há 2 anos e esses números continuam a crescer. O que a pandemia foi basicamente ligar uma chavinha para fazer com que aquilo que já estava, né, um pouco mais baixo acontecendo, pudesse subir, pudesse crescer e ficar bem claro para todos nós como um problema muito sério que tem que ser tratado, que tem que ser, enfim, combatido, né, e tratado. Com certeza. Perfeito, perfeito. E, Karine, né, olhando já um pouco os impactos que tudo isso tem, né, para os indivíduos, para os colaboradores e, consequentemente, para as organizações, quais são os principais que a gente enxerga hoje, né? E também como que isso desencadeia nos colaboradores que acabam enfrentando esses quadros aí de baixa saúde mental? A gente tem esse contexto que o doutor Leonardo acabou de dizer, um contexto absolutamente alarmante. A pandemia veio descortinar uma situação que já vinha acontecendo, não é? A gente já tinha situações de doença mental, especialmente na área do trabalho, não é? Começou a se discutir dentro de gestão temas como cultura organizacional, construção de uma cultura organizacional, já porque isso vinha progressivo. E, claro, a pandemia acelerou esse processo e esses números que o doutor Leonardo passou para a gente são absolutamente alarmantes. E se a gente pode fazer um pouquinho mais, né, colocar um pouquinho mais de informação nisso, a gente pergunta, mas o que o direito tem a ver com isso? O direito tem tudo a ver com isso, não é? Esse é um problema que ele é econômico, ele é social, ele é jurídico, ele é político, ele é médico, ele é multidisciplinar, porque ele é multifatorial. Não é? Então, a gente precisa, para pensar em resolver esse problema, para conhecer esses impactos, a gente precisa conhecer o problema, não é? Então, a gente, para botar um pouquinho mais de lenha
no que o Leonardo falou, o Brasil é um dos países com maior índice de estresse em ambiente do trabalho no mundo. Na América Latina, a gente está no topo. E aí a gente para pensar, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente está com ambientes de trabalhos insalubres, não saudáveis. Nossas empresas são muito fortes, são muito grandes, estão investindo em outros aspectos de gestão, mas talvez não estejam prestando atenção no aspecto fundamental, que é a sua construção de cultura organizacional. Então, isso é um aspecto muito importante e, às vezes, negligenciado. Não é um erro de gestão somente, é um erro de percepção da própria importância desse tema para a sustentabilidade da empresa. Quando eu digo sustentabilidade, não é só do meio ambiente, a sustentabilidade da empresa como crescimento, como manutenção. Então, a gente tem um dos ambientes mais estressantes do mundo. Isso reflete um ambiente de trabalho pouco saudável, estilos de liderança pouco produtivos, não é? Reflete também um trabalhador menos produtivo, mais estressado, com uma performance comprometida, e isso reflete profissionais doentes, eles geram prejuízos. Eles geram prejuízos para a empresa, para o governo, para toda a sociedade, além daqueles próprios, não é? Familiares, enfim, dramas pessoais que a gente conhece. Mas a gente também tem impactos como o comprometimento de performance e de produtividade é muito importante, não é? Uma empresa precisa promover nos seus empregados, colaboradores, trabalhadores, maior produtividade, porque isso interessa a ela também, não é? É uma questão operacional. Menos capacidade, menos produtividade, menos performance, mas também profissionais estressados, com algum tipo de transtorno mental, eles são menos inovadores. E um mercado extremamente competitivo como o nosso, inovar não é uma escolha, é uma necessidade. É uma necessidade. Você também tem um comprometimento da tomada de decisão acurada. Uma pessoa estressada, ela tem menos capacidade de tomada de decisão, que é uma habilidade fundamental no mercado hoje. E não estamos falando só de quem ocupa cargos de direção, mas estamos falando de pessoas que ocupam qualquer cargo. A gente toma milhões de decisões por dia. Qualquer nível hoje, né? Em qualquer nível. Então, a gente fala, aí a gente começa a olhar, os processos se dão em cadeia. Então, você tem um aumento do custo operacional pelos afastamentos que o doutor Leonardo falou. Profissional afastado, ele não está contribuindo para a empresa. Aqui a gente está falando já de impacto financeiro que as empresas têm, né, Karine? Impacto financeiro. Então, você tem com maior custo operacional pelos afastamentos, você tem também perdas de talento. A sua empresa consegue trazer profissionais talentosos, mas não consegue reter, porque a cultura organizacional pouco saudável dela faz aquele bom profissional ir contribuir com outra empresa, não com a sua. Você tem obstáculos de uma gestão de excelência. Hoje em dia, a gestão de excelência é fundamental para o crescimento, para você ter uma vantagem competitiva no mercado. E você tendo os seus recursos humanos, não é? A empresa, a gente precisa pensar em empresa é feita de pessoas para pessoas. Exato. A empresa não é uma máquina que anda sozinha. O mundo dos negócios, eu repito isso 1000 vezes, é feito de pessoas para pessoas. E a gente não pode esquecer isso nunca. Então, se você tem profissionais, seus recursos humanos menos performáticos, você tem prejuízo de folha, com certeza. Prejuízo é financeiro, é número, não é? Aí você tem também os outros impactos negativos disso. Você tem o acirramento dos conflitos jurídicos, né? A judicialização, essa expressão que ficou tão popular, não é? Aí você tem aumentos de custo de previdência social, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Você tem o aumento do custo da saúde pública e também da saúde suplementar. Então, meus planos estão subindo, vão subir mais, porque o aumento vai acompanhar. Então, você vê que a gente tem impactos em diferentes frentes, sem contar aquele impacto que é a vida do profissional, do trabalhador, que fica
comprometida, o próprio bem-estar dele, ele vai comprometer também a relação dele com os filhos, então nós temos um custo social disso, ele vai conviver menos com família, ele vai ter uma relação complicada no trabalho, e nós vamos tendo os prejuízos, os impactos negativos em cadeia, mas em diferentes frentes.